Então, gente, eu vou te dar um exemplo, né, que é esse da prova do TJ do Distrito Federal. No Código de Processo Penal, existe um artigo, que é o artigo 260 do CPP. Esse artigo 260, ele diz o seguinte, que o réu que tiver sido intimado para ser interrogado e não comparecer, poderá ser conduzido coercitivamente. Realmente, o Código de Processo Penal diz isso, que o juiz vai determinar a condução coercitiva do réu que não comparece. Beleza. Só que o Código de Processo Penal, de novo, é de 1941. O que você acha que deve prevalecer? O Código de Processo Penal, que está aqui, ou a Constituição, quase caí, a Constituição de 88, que está bem acima dele? Então, reparem, a Constituição ela está no topo de uma pirâmide. E todas as normas infraconstitucionais que estão abaixo dela sofrem um controle por parte do que está na Constituição. Quando uma nova lei surge, uma lei posterior à Constituição, que é com relação a ela incompatível, a gente diz assim, não, essa norma é inconstitucional. Agora, quando aquele artigo, aquele dispositivo é anterior à Constituição, como é o caso desse artigo 260, e a Constituição nova traz dispositivos que são por ele contrariados, vejam, na verdade a gente diz, a norma não foi recepcionada. Então, reparem, réus no processo penal têm garantidos pela Constituição de 88, lá no artigo 5º, o direito ao silêncio. O Brasil é signatário de tratados internacionais que, de acordo com a posição da jurisprudência dominante, são normas supralegais. Estão entre a Constituição e a lei. Então, estão acima da lei, embora abaixo da Constituição. Posição majoritária. Tem quem defenda que os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário têm força de Constituição. Outros defendem que esse tratado em específico, porque é anterior à reforma do Poder Judiciário, veja, é supralegal. Fato é que, supralegal ou não, ele deve ser considerado. E o Pacto de São José da Costa Rica diz que o réu não tem o direito de não produção de prova contra si mesmo. Você já ouviu falar disso, né? Que os réus têm o direito de não produzir prova contra si mesmo, que os réus têm o direito de permanecer calados, ou seja, de permanecerem calados, o réu tem direito ao silêncio. Então, o fato do réu possuir direito ao silêncio e o direito de não produzir prova contra si mesmo, dá a este réu o direito de não ir, entenderam? Então, o réu pode estar presente ou não. Ele vai se ele quiser, né? Então, se ele pode não ir, eu também não posso obrigá-lo a estar lá. Então, a condução coercitiva, que é uma determinação judicial de que traga uma pessoa até sua presença, até a presença do juiz, à força, certo? Na verdade, ela só pode ocorrer em relação a testemunhas faltosas, em relação a vítimas que deveriam estar presentes e não estão, mas o réu não pode ser conduzido coercitivamente. Vejam, apesar do que diz o Código. Mas por quê? Porque o Código não é a única fonte normativa do processo penal. Existe o Código, existe a Constituição, existem outras leis penais e processuais penais extravagantes. Então, nós temos várias possíveis, não é isso? Fontes normativas, e elas devem ser interpretadas conjuntamente. Então, o que eu tenho que levar em consideração? Não apenas o que eu li no Código. Então, eu preciso que você estude processo penal? Sim. Eu preciso que você estude processo penal no Código de Processo Penal? Sim. Mas muitas das regras do Código são regras com as quais nós temos que ter um pé atrás. É isso com o que eu preciso que você tenha mais atenção. Ok? Então, o que acontece? Apesar do que está escrito no artigo 260, o artigo 260 não se aplica.
E aí, na prova de técnico do TJ do Distrito Federal, anos atrás, o artigo 260 apareceu literalmente, era uma prova do CESP para você marcar certo ou errado. Era o artigo 260, a frase certinha de que o réu, se não comparecesse, ia ser conduzido coercitivamente. E o gabarito era errado. Um monte de gente recorreu da decisão? Sim, um monte de gente recorreu da decisão. A questão do gabarito. A questão foi anulada? Não, porque a questão está certa. Ok? Ou seja, era errado mesmo. Tá? O gabarito está certo. Certo? Então, a gente tem que ter atenção. Então, quais são as fontes normativas, né, do processo penal brasileiro? Primeiro, lógico, a gente vai pensar logo no Código de Processo Penal. Mas este Código de Processo Penal deve ser submetido ao que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Ok? Então, só aquilo que está no Código que é compatível com a Constituição é que pode, obviamente, ser considerado válido. Se não é compatível, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Certo? A própria Constituição é também uma fonte normativa. O Código Penal também o é, porque, afinal de contas, por mais que exista o Código Penal e o Código de Processo, às vezes você encontra dentro do Código Penal uma norma processual. Às vezes você encontra dentro do Código de Processo Penal uma norma de direito penal. Isso acontece também. Então, eu não posso deixar de considerar que o Código Penal também seja uma fonte normativa do próprio processo penal. E as leis penais e processuais penais extravagantes. Ok? Muito bem. Ana, o Código de Processo Civil não é uma fonte normativa do Código de Processo Penal? Não. Do processo penal? Não. O Código de Processo Penal é a fonte normativa do processo penal. O Código de Processo Civil é a fonte normativa do processo civil. Agora, é lógico que o Código de Processo Penal, no seu artigo 3º, estabelece que quando o Código de Processo Penal for omisso, então, se houver uma lacuna no Código de Processo Penal, se ele não dispuser sobre um determinado tema, aí sim eu vou buscar a resposta no Código de Processo Civil. Então, o CPC, ele só é aplicado ao processo penal subsidiariamente. Então, somente naquilo em que o Código de Processo Penal não apresentar ou não dispuser de um dispositivo próprio, de uma situação própria e característica do Código de Processo Penal. Certo? Eu vou te dar um exemplo. Certo? Presta atenção nisso. No processo civil, e agora nós vamos ter aí o novo Código de Processo Civil, não é isso? Vejam, mas no processo civil, tradicionalmente, os prazos processuais sempre foram contados a partir da juntada dos mandados. Exemplo, no processo civil, isso tradicionalmente, né? O que acontecia? Veja, o réu era citado para contestar a ação, né? E aí, como é que se contava o prazo de 15 dias para ele apresentar a contestação? O prazo era contado da data em que o oficial de justiça procedesse à juntada do mandado de citação cumprido dentro do processo. No processo penal nunca foi assim. Lá no artigo 798 do Código de Processo Penal, nós temos disposição específica sobre a contagem dos prazos no processo penal. E lá está escrito que não nos interessa a juntada,
que os prazos no processo penal são contados da data da efetiva intimação ou citação. Então, reparem, no processo penal, o réu, ele é citado para apresentar uma petição chamada resposta à acusação, lógico, através de um advogado. Então, embora ele seja citado para apresentar uma petição chamada resposta à acusação no prazo de 10 dias, esses 10 dias não são contados da hora que o oficial de justiça fizer alguma coisa na hora que juntar no processo. Não. Eu sei lá se o oficial de justiça dormiu, não dormiu, quanto tempo vai demorar. Isso gera insegurança jurídica. Então, no processo penal, os prazos são contados da data em que a parte for citada ou intimada. Então, o réu foi citado no dia X, a partir do dia X vai começar a correr o prazo. Entenderam? E aí não interessa o que diz o Código de Processo Civil. E por que não interessa? Porque o Código de Processo Civil só pode ser aplicado ao processo penal se o Código de Processo Penal não trouxer um dispositivo específico a respeito daquele tema. Ficou claro? Mas se ele tem um dispositivo específico, eu aplico aquele dispositivo e dane-se o processo civil. Não me interessa o processo civil. E detalhe, não me interessa se é o Código de Processo Civil velho, se é o Código de Processo Civil novo. Eu não estou nem aí se é o velho, se é o novo, não interessa. O que interessa é que se o processo penal, o CPP, tem um dispositivo específico, ele é que eu aplico. Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza? Então, em regra, o Código de Processo Civil não é fonte normativa do processo penal. Ele só será utilizado se o Código de Processo Penal for omisso. Agora, gente, regra básica do direito, né? Lei posterior derroga a anterior. Lei especial prevalece sobre a geral. Então, existe o Código de Processo Penal. Beleza. Existe aquilo que ele dispõe. Beleza. Mas se existir uma lei processual penal extravagante, que é, portanto, especial, dispondo de forma contrária, vai prevalecer o especial sobre o geral, né? Então, é o princípio da especialidade. Tranquilo? Então, a gente precisa saber disso, tá? Bom, a outra questão importante é a seguinte. Então, eu vi as fontes do direito, agora eu preciso analisar como se dá a aplicação da norma processual penal. Então, como é que ocorre a aplicação da norma processual penal? E aí, toda vez que a gente verifica acerca da aplicação da lei, ou aplicação da norma, seja ela de direito material, seja ela de direito processual, não é? Não interessa. Toda vez que eu tenho que avaliar como é aplicada uma determinada norma, eu tenho que analisar 3 aspectos de atuação. Então, quando eu analiso sobre a aplicação da norma, eu tenho que analisar sobre a aplicação da norma no tempo, no espaço e em relação às pessoas. Tudo bem? Então, a norma processual penal, ela aplica-se no tempo, no espaço e em relação às pessoas. Mas quais são as regras para a sua aplicabilidade? Bom, então a primeira coisa é a aplicação da norma processual penal. Vamos pular no tempo. A nossa primeira explicação vai ser a aplicação da norma processual no espaço, ok? Bom, em relação à aplicação da norma processual no espaço, vigora, vejam, o princípio da territorialidade. Ok? Então, vigora o princípio da territorialidade. Ana, como assim o princípio da territorialidade? Vejam, a norma processual penal brasileira se aplica, a princípio, a todos os processos em curso
no território nacional. Então, aplica-se a todos os processos em curso dentro do território nacional, ok? Tranquilo? Mas, Ana, veja bem, eu estou na dúvida em relação a uma questão do direito penal. Porque quando eu vejo o direito penal, né, quando eu vi o direito penal, eu vi que é possível, vejam, a figura da extraterritorialidade. Ana, como assim? Não entra em choque essa situação? Não, são coisas completamente diferentes. Então, reparem, quando eu penso na ideia de extraterritorialidade, eu penso na figura do direito penal alcançando fatos que tenham sido praticados no estrangeiro. Então, vamos imaginar um brasileiro viajando no exterior. E esse brasileiro está viajando no exterior, para o exterior, certo? E lá, no estrangeiro, ele pratica um crime. Reparem, uma conduta que lá no país em que ele se encontra é considerada crime, porque se não for, não tem problema. Mas assim, ele está num outro país e neste outro país ele pratica uma conduta que lá é crime. E que também é crime aqui. Todo mundo entendeu? Então, é crime lá e é crime aqui no Brasil. Bom, o Brasil, obviamente, em razão da proteção aos nacionais, vai querer processar e julgar este brasileiro aqui. Então, vai haver, lógico, um problema de direito internacional para ser resolvido. E o Brasil vai pedir a extradição desse indivíduo, né? Vai que ele está preso lá, qualquer coisa assim. Então, nós vamos pedir a extradição para que ele venha a ser processado no Brasil. Agora, neste caso, reparem, eu estou dizendo a você que a norma penal está alcançando um fato que aconteceu lá fora. Mas aí é a norma penal, entenderam? Não é a norma processual. As leis processuais não são aplicadas no estrangeiro. Gente, o exercício da jurisdição, que é, em resumo, a aplicação da lei ao caso concreto, é uma expressão da soberania dos Estados. Um juiz dos Estados Unidos não pode aplicar lá a lei processual penal brasileira, entenderam ou não? Porque a lei processual penal brasileira ela está vinculada ao território do Brasil. Então, veja, esse brasileiro praticou o crime lá fora, beleza. Aí ele vem ser extraditado para cá. Se ele tivesse sendo processado lá fora, o país em que ele está ia usar as regras de processuais dele. Mas no momento em que ele está vindo ser processado aqui no Brasil, dentro do território nacional, e somente dentro do território nacional, as normas processuais aplicáveis são as normas do processo penal brasileiro. Então, o CPP ele é aplicado em todos os processos que estão em curso no território nacional. Não se aplicam regras processuais penais brasileiras no exterior. Tudo bem? Bom, aí vem a nossa questão. Lógico que tem ressalvas. Ressalva, primeiro de tudo, é a hipótese da... Oh, Deus do céu. Ui. Do Código de Processo Penal Militar. Tá? Porque no caso de crimes militares que são submetidos aos processos perante a justiça militar, aí eu vou aplicar o Código de Processo Penal Militar. Ana, agora o que é território brasileiro e a questão da extraterritorialidade? Novamente, aí vem a figura da extraterritorialidade ou, na verdade, do território brasileiro por extensão. É isso que eu preciso que você entenda. Vejam, o Brasil aplica o direito penal ao território por extensão. Ana, como assim? Não entendi. Então, vamos lá. Eu tenho uma embarcação ou uma aeronave, veja, do governo brasileiro, fora do Brasil, ainda que atracada, mas é uma aeronave ou uma embarcação do governo brasileiro. É a extensão do território nacional.
Bom, então se um crime for praticado lá dentro, aplica-se o direito penal? Aplica-se. Mas para que o cara seja processado com as normas processuais, é preciso que ele esteja no território nacional. Então vamos trazer ele de volta para cá e aqui ele vai ser processado com as regras processuais penais brasileiras, ok? Ah, é uma embarcação, uma aeronave mercantil. E aí ela está em águas de território estrangeiro, aí é outro país. Ah, não, ela está em águas internacionais, águas assim que, na verdade, não tem, por exemplo, sobrevoando o oceano em mar extraterritorial. Aí, se a aeronave é uma aeronave brasileira mercantil, aí é considerado extensão do território nacional, né? Então, na verdade, as regras sobre mar territorial, sobre o que é território brasileiro por extensão para o direito penal, gente, ficam no direito penal. Para o processo penal é muito simples. Esquece o direito penal, deixa ele lá. Para o processo penal é simples. A pessoa está sendo processada e julgada no Brasil, então aplica as normas processuais penais brasileiras. Ponto. Salvo, única exceção, se eu for utilizar as normas do Código de Processo Penal Militar. Tudo bem? Tranquilo? Lógico, a legislação extravagante, a legislação processual penal extravagante, etc. Tranquilo? Mas normas brasileiras no território brasileiro. Certo? Então, o princípio da territorialidade. Ana, e em relação às pessoas? Bom, tecnicamente, todas as pessoas que estão sendo processadas dentro do território nacional, elas têm, novamente, sobre si, a incidência das normas processuais penais, incluídas aqui as normas constitucionais referentes ao processo penal, as normas do Código de Processo Penal, as normas da legislação processual penal extravagante. Tudo bem? Em regra, então, todas as pessoas, a todas as pessoas em território nacional, aplica-se a norma processual penal brasileira. Mas existem algumas exceções. Por quê? Porque, na verdade, nós temos pessoas que possuem garantias ou prerrogativas, né? E lógico, vamos lá, então você tem chefe de governo estrangeiro, né? O presidente da República, que tem determinadas prerrogativas e para quem não se aplicam determinadas regras do processo penal, certo? Todas elas previstas, geralmente, no próprio texto da Constituição. Mas, regra geral, a exceção dessas pessoas que possuem as prerrogativas, como é o caso do presidente da República, de chefe de governo estrangeiro, dos senadores e deputados federais e outras pessoas que possuem certas prerrogativas, certo? Em regra geral, a norma processual penal aplica-se a todas as pessoas em território nacional. Beleza. Agora vamos lá. Agora vem a nossa preocupação maior. Como se dá a aplicação da norma processual penal no tempo? Porque essa é geralmente a pergunta que cai numa prova a respeito da aplicação da norma processual penal. Em geral, é uma pergunta relativa à aplicação da norma processual no tempo. Então, reparem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que em relação à aplicação da lei no tempo, nós temos que diferenciar as normas de direito material das normas de direito processual. Vejam, lógico que insere-se aqui dentro do contexto das normas de direito material a ideia das normas de direito penal. Então, reparem, na verdade, a norma processual penal
Diferentemente da norma penal, a norma processual penal aplica-se imediatamente. Vigora, portanto, em relação às normas de direito processual penal, a figura da imediatidade. Ou seja, a lei processual penal, ou a norma processual penal, aplica-se, vamos botar isso aqui. Aplica-se de imediato, sem prejuízo dos atos já praticados. Então, reparem, quando surge uma nova lei processual penal, quando surge uma norma processual penal nova, ela, entrando em vigor, ela deve ser aplicada a todos os processos que já estão em andamento. Desde que aquilo que tenha sido alterado pela norma ainda não tenha sido praticado, ainda não tenha ocorrido. Então, ela se aplica aos processos que estão em curso. Agora, sem prejuízo dos atos já praticados, ok? Na verdade, no processo penal, da mesma forma que no processo civil, vigora a máxima tempus regit actum. Ou seja, o tempo, a lei que estava em vigor no momento da prática daquele ato, é a lei que vai reger o ato naquela época ou naquele momento praticado. Não interessa o que acontecer depois. O que interessa é, no momento em que o ato foi praticado, qual era a norma que estava em vigor. Então, isso é o que importa. Tempus regit actum. Ou seja, a lei processual penal aplica-se de imediato, sem prejuízo dos atos já praticados. Então, eu vou te dar 2 exemplos, tudo bem? Exemplo número 1. Vamos imaginem a seguinte coisa, que um determinado réu, ele tenha sido citado para apresentar a resposta à acusação, que é quase que uma contestação. É diferente no processo penal do processo civil, mas é a forma como o réu tem de vir num primeiro momento, através de um advogado, se defender. Beleza, apresentar a sua versão, etc. Então, o que acontece? O réu foi citado na data X. Que dia é hoje? 15. Tá bom o dia, sim. Então, vejam, no dia 15, o réu foi citado. Então, hoje é segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta. Não, tá muito justo isso aqui. Segunda, terça, quarta, quinta. Ih, fiz merda, né? Enfim, eu preciso de espaço, mas também não tanto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Beleza, certo? Então, hoje é uma segunda-feira, dia 15. Ok? Então, segunda, dia 15. E aí, reparem, gente, segunda, dia 15. Vamos imaginar que o réu tenha sido citado nesta data, segunda-feira, 15. Aqui ocorreu a efetiva citação do acusado. E ele é citado para apresentar, na forma do artigo 396 do CPP, a resposta à acusação dentro de um prazo de 10 dias. Beleza. Então, tecnicamente, olha, 15, 16 seria o primeiro dia, porque a contagem dos prazos processuais se dá da seguinte forma. Eu dispenso o dia do início, não é isso? E, veja, incluo o dia do final. E mais do que isso,
Se o primeiro dia não cair num dia útil, fica prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Se o último dia não cair num dia útil, fica prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. A gente volta já já.